15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A data foi comemorada pela primeira vez em 1983, em razão do famoso discurso feito nesse dia, em 1962, pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. No discurso, ele salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação e também à escolha e de ser ouvido. Isso provocou debates em vários países e estudos sobre essa matéria. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, mas entrou em vigor apenas em 11 de março de 1991. E para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Isley Dutra. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor aí em 91. De lá para cá, quais foram os avanços no direito do consumidor? O que mudou nessa relação de consumo entre quem compra e quem vende? Principalmente a postura do consumidor, né, que acabou tomando a consciência dos seus direitos e acabou aprendendo a exigi-los e a fazer valer, né? De lá para cá, em 90, tivemos o Código do Consumidor, 95, os juizados especiais cíveis, né, que permite ao consumidor ingressar em juízo, buscar o judiciário sem a necessidade de um advogado, né? Muitas vezes a contratação do advogado é o que impedia o acesso, tendo em vista o valor do bem, do produto com defeito, enfim. Então, de lá para cá foram evoluções, a difusão da internet, que permitiu um acesso à informação, saber o que fazer, colher informações. Então, viu-se que o consumidor ele aprendeu a exigir seus direitos, tomou conhecimento dos seus direitos e aprendeu a fazer valer aí atrás. Os PROCONs também ganharam maior autonomia, começaram, né, nessa época a ganhar autonomia e são importantes ferramentas esses órgãos de defesa do consumidor hoje em dia. Exatamente, né? O Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor, os PROCONs, que hoje estão presentes aí na totalidade dos municípios, mostra-se uma ferramenta indispensável à defesa do Código do Consumidor, né? Na medida em que muitos conflitos são resolvidos ali mesmo sem precisar ingressar em juízo, né? Na verdade, muitas vezes a gente percebe que houve só uma dificuldade de comunicação entre as partes e acaba se encontrando uma solução sem a necessidade de aplicação de uma multa que pode ser aplicada pelo PROCON sem problema em caso de descumprimento. Em relação aos direitos do consumidor, quais os principais direitos básicos do consumidor hoje em dia que existem agora depois do Código de Defesa do Consumidor e não existiam antigamente, por exemplo? São as garantias básicas, que é a informação clara, objetiva, a liberdade de escolha, a proteção e a segurança contra produtos ou serviços, enfim. São as garantias básicas que o consumidor conquistou aí com o advento da lei 8.078, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, né? A mais importante delas, na nossa opinião, do ponto de vista prático, é a inversão do ônus da prova, né? Em que, antigamente, à luz do Código Civil de 1916, vigente à época do Código do Consumidor, existia uma dificuldade de comprovar ali o defeito, o vício do produto. Com a inversão do ônus da prova, permitida pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, basta que o consumidor demonstre uma verossimilhança daquilo que ele alega e a empresa que possui um aparato técnico, uma capacidade econômica maior, é quem cabe comprovar que não existe aquele direito alegado pelo autor. A Justiça, hoje em dia, está incentivando em várias áreas a conciliação, né? A mediação, a conciliação ali para resolver demandas e não judicializar tanto. Isso já pode-se dizer que no direito do consumidor é muito usado, justamente com esses órgãos de defesa do consumidor, conversar e entrar num acordo antes de se judicializar a situação? É sempre importante, né? Uma das evoluções é que as empresas colocam hoje nas embalagens dos seus produtos ou nos canais de venda um meio de contato para realmente tentar solucionar aquela controvérsia antes de que venha a ser judicializada, né? A gente tem notado aí um grande aumento no número de conciliações, né? As empresas têm lentamente, mas felizmente têm mudado sua postura, né? Não só com vista do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da imagem da empresa. Uma empresa que faz acordo, certamente ela vai ser preferida em relação a uma empresa que mostra uma postura inerte diante de um problema, né? Quais os pontos positivos e os pontos negativos também ainda? Que existe alguma brecha na legislação, alguma coisa que precisaria mudar ainda, melhorar? Os pontos positivos são esses que nós falamos, né? O consumidor ele evoluiu, ele aprendeu os seus direitos, aprendeu a exigi-los. As empresas têm tomado posturas no sentido de informar melhor o consumidor, destacar informações relevantes, como informações nutricionais, características técnicas, garantia, prazo de validade, um meio de contato, enfim. Do ponto de vista negativo, a gente tem percebido que o pior deles são as multas e as penalidades aplicadas, que em alguns casos ainda não têm a capacidade de
de coibir essa prática, principalmente nos casos de negativação indevida, cobranças vexatórias, enfim. A gente entende que há uma necessidade de majorar essas penalidades do ponto de vista pedagógico, ou seja, para que a empresa realmente entenda que há uma necessidade de mudar a sua postura para que aquelas abusividades não voltem a ocorrer. Tá ótimo, doutora. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Nós estamos de volta com o Jornal da Justiça e voltamos a falar com o advogado Isley Dutra, que hoje conversa conosco a respeito do Dia Mundial do Consumidor, comemorado hoje, e também do CDC, né, dessas mudanças todas que existiram aí desde que ele foi implementado em 1991. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica aos condomínios, por exemplo? Não, em tese não se aplica aos condomínios. A relação condomínio e condômino, ela não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas é preciso analisar o caso concreto, porque muitas vezes a controvérsia não é necessariamente ligada ao condomínio, mas por exemplo, aquela empresa terceirizada que é responsável pela gestão dos recebimentos, dos boletos, cobrança dos inadimplentes, né? A relação condômino-condomínio não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a relação com essa empresa de cobrança, de repente negativa, indevidamente, ou faz uma cobrança vexatória, essa sim é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa que muita gente tem dúvida, por exemplo, em relação aos shoppings. Qualquer coisa que ocorra ali dentro daquele ambiente, que é um ambiente comercial, está regido ali pelo Código de Defesa do Consumidor. Um acidente, por exemplo, que ocorra. Exatamente. O consumidor que, por exemplo, escorregou ou foi atingido por algum objeto que caiu do teto, né? Pela natureza do shopping, do serviço que ele presta, está regido, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí vão ser aplicadas as regras da segurança, inversão do ônus da prova, enfim, toda aquela proteção que o Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores. O senhor já falou um pouco sobre os avanços aí, né? Mas a gente queria saber melhor o que precisa mudar imediatamente, assim, para que esse código seja melhor aplicado. Até o consumidor tem uma parte aí também de responsabilidade de cobrar mais. O que deve ser implementado com maior força? Existem hoje diversos projetos de lei para mudar o Código de Defesa do Consumidor, alguns de interesse da classe empresarial e alguns de interesse dos institutos e associações de consumidores, né? Mas, a nosso ver, a principal mudança realmente é o consumidor fazer valer, divulgar aquela informação. Muitas vezes o consumidor ele tem um problema com uma determinada empresa e não leva ao conhecimento em alguns sites como Reclame Aqui ou outros do gênero, e a falta dessa informação publicada prejudica com que outros consumidores não tenham essa informação e venham a ser lesados também, né? E do ponto de vista da legislação, realmente majorar essas penas, tornar as punições, multas, cassação de alvará, retirar produto de circulação, enfim, agravar essas penas com vista a compelir realmente as empresas a zelar pelas suas práticas, e muito já foi feito ao longo dos anos, mas muito ainda precisa ser feito, e realmente só o caráter punitivo pode educar as empresas a tomar esse cuidado. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Isley Dutra, que conversou com a gente a respeito dos direitos do consumidor nesse 15 de março. Obrigada, doutor. Disponha sempre. Até uma próxima.